meu nome é Ana Cristina, eu sou nutricionista, trabalho com nutrição há 20 anos, sou formada em nutrição, sou doutora em alimentos e nutrição pela Unesp e pela USP, sou especialista em nutrição clínica e especialista em docência no ensino superior. Trabalhei com aulas de graduação até 5 anos atrás e hoje só com aulas de pós-graduação. O meu negócio é um consultório, eu atendo pessoas individualmente para melhorar a qualidade de vida, melhorar a alimentação, melhorar marcadores de saúde, que hoje o que a gente mais entende e percebe é que as pessoas, às vezes elas estão em busca de uma estética muito formal, né, já muito modelada em cima de alguns padrões, mas e às vezes em detrimento da saúde. Então o meu principal trabalho é fazer uma interseção entre o desejo do paciente e a necessidade que ele tem de saúde. Então eu faço essa interseção. Meu consultório fica numa clínica de cirurgia bariátrica, trabalho na Leve, com a Leve, mas não atendo só pacientes bariátricos. A cirurgia bariátrica é uma alternativa, né, para pacientes obesos melhorarem a sua condição e manterem de uma maneira mais harmônica o tratamento da obesidade com a doença crônica, ou seja, ele não para de tratar a doença porque ele fez a cirurgia. E aí, então, aqui na Leve eu sou a responsável técnica, eu tenho 2 nutricionistas que trabalham junto comigo e eu faço todas essas orientações, as documentações que são feitas aqui, os estudos científicos. A gente é uma clínica que produz em excelência tanto volume, pacientes operados, quanto ciência. Bom, esse é o meu trabalho. A pandemia, ela mudou muito, acho que muito mais a nossa conformação de trabalho do que exatamente o trabalho, né? Nós continuamos trabalhando muito aqui na Leve. Na fase inicial, no dia 18, a gente paralisou e nós ficamos 36 dias sem poder trabalhar, porque a gente tem uma estrutura muito grande de saúde, inclusive com respiradores, e inicialmente essa estrutura foi meio que deixada em stand-by. E uma coisa é a gente tirar férias 10 dias, 15 dias no máximo e você responder alguma coisa por telefone, ou por e-mail, ou por mensagem. Outra coisa é você ficar 36 dias sem atender ninguém. Então, durante a fase inicial da pandemia, meu volume de trabalho online aumentou assim espantosamente, porque as pessoas tinham medo, dúvida e falta de conhecimento. E eu vou assim fazer um depoimento, eu acho que muito pessoal, não sei das meninas se é assim, mas eu também tinha a mesma sensação de medo, dúvida e as informações ainda muito soltas, muito vagas. A comunidade científica ainda não estava produzindo muito material para a gente fazer as orientações, o que tinha muita coisa especulatória, então foi um tempo muito difícil. Passada essa fase inicial, esse primeiro mês, a gente foi autorizado a voltar a trabalhar. E eu percebi que nesse momento foi um tempo muito importante, onde eu entendi que eu não poderia mais abandonar o online, que eu teria que carregar o online com o presencial. E apareceu uma demanda que eu não tinha, né, de orientações online, de mais dicas online, de vídeos online. Então, de repente, eu me vi muito mais ativa do ponto de vista digital do que eu era antes. Eu tenho um Instagram, só para o pessoal ter uma noção na sala. O meu Instagram chama Doutora Ana Cristina Pro de professora, projeto, processos. E aí o que aconteceu com o meu Instagram é que ele dobrou de número de visitações e impressões, ele triplicou. E número de seguidores, ele mais que dobrou. Então, de repente, pessoas que não tinham acesso passaram a ter acesso. E uma procura muito grande. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu entendi que eu não podia mais deixar o online, que eu tinha que carregar o online comigo sempre. Então, acho que essa foi a principal mudança que eu tive, que hoje eu entendo, por exemplo, depois da nossa conferência, eu tenho um paciente online de São Paulo. Quando que eu atenderia um paciente em São Paulo? Quando eu fosse a São Paulo, que eventualmente eu vou para fazer atendimentos. Agora não. Eles não precisam mais, eles se sentem confortáveis em fazer o atendimento online. E tem essa questão também de produzir as comunidades. Por exemplo, hoje eu tenho uma comunidade no Telegram,
grupos no WhatsApp e uma produção muito grande de vídeos, textos, uma coisa que aumentou muito, a minha produção intelectual aumentou muito pro digital. Foi com a pandemia que eu entendi que mídia é só meio. A minha maior dificuldade de entrar no mundo digital era me sentir pouco à vontade e comparada às vezes com outras pessoas que eu não queria, que eu tinha dificuldade de aceitar aquela rotina, aquela ousadia toda, porque a gente sabe que tem muita gente muito ousada por aqui, né, pelo digital. E aí, quando eu percebi que eu precisava entrar e eu precisava me posicionar, foi muito bom, porque eu comecei a estudar um pouco, contratei inclusive um mentor para tratar dessas questões online, porque eu tinha algumas dificuldades, que ainda tenho, carrego, mas hoje assim com mais facilidade, até de falar dessas dificuldades. E o que eu entendi foi o seguinte: se a gente não usar a mídia para entregar o nosso produto hoje, a gente não vai entregar daqui 2 anos. Por quê? Porque o que aconteceu com a gente foi uma antecipação do futuro. Não que as coisas vão ser... Não que a gente não vai mais atender, não vai fazer avaliação física, não vai encostar no paciente, não vai trocar uma ideia de perto. Eu acho que isso vai continuar acontecendo à medida que as coisas forem se acalmando do ponto de vista microbiológico, vamos falar assim, né? Mas o mais interessante é que eu acho que a pandemia, ela simplesmente antecipou. Então, se o meu negócio não tivesse aqui no online também, provavelmente daqui 2 anos eu não estaria. E não adianta eu ter mestrado, eu ter doutorado, eu ser especialista, eu ter título de especialização, trabalhar num negócio onde eu tenho uma série de credenciações que eu preciso cumprir e mantê-las, e que isso é muito difícil do ponto de vista técnico se eu não estiver no online. Então eu acho que o que mais veio forte para mim foi isso. A mídia, ela é só um meio, né? Tenho certeza que Santos Dumont, quando viu alguém usando o avião para jogar uma bomba, ele deve ter se entristecido muito. Mas o avião continua sendo um veículo que encurta as distâncias, né? Você desloca de um lugar para o outro muito rápido. Então assim, a mídia é muito boa. Então a gente tem que aprender a usar ela de uma maneira muito favorável. Então isso que aconteceu comigo, que eu achei muito legal. Eu tirei uma cortina que existia na minha frente de achar que de repente eu estaria, sei lá, me diminuindo, trabalhando de uma maneira leviana com os meus conceitos. Não tem nada disso. O produto é o mesmo, a qualidade é a mesma, às vezes até maior, porque se expõe muito mais. Então a pessoa se expõe, ela tem que dar conta de terminar aquele número de repetições que ela se propôs a fazer lá, né? Então todo mundo lá tem que interagir e você não está vendo. Então, por exemplo, hoje eu preciso tocar no meu cliente do ponto de vista emocional para fazer ele entender uma mudança que ele precisa ter comportamental, para convencê-lo a tomar um suplemento por aqui. Ou seja, eu tenho que estar muito mais armada tecnicamente, porque eu não estou perto dele fisicamente. Então, para eu encostar nele no mundo digital, eu tenho que ser muito mais técnica, muito mais precisa, muito mais bem direcionada. Então, acho que isso foi o que mais me revelou, assim, né? E eu passei a entender que o feito é melhor que o não feito, que o bom sempre pode ser melhor que o ótimo, apesar deles serem inimigos, mas que a gente vai se aprimorando e melhorando. Eu vou citar um livro que eu gosto muito, que é Provérbios, um livro da Bíblia. Vou falar o capítulo 8, versículo 33, é uma linha só. Ouvide a instrução e sede sábio, não a rejeite. Não quero de forma alguma que quem está nos assistindo acredite que nós somos os donos da verdade, porque dentro desse processo, com a graça de Deus, nós estamos em processo de aprendizagem, transformação, e é uma metamorfose muito boa. Mas é o nosso corpo que está falando pra gente. Todos os dias ele dá pra gente uma mensagem. A hora que a gente abre o olho e a gente está cansado, isso é reflexo de ontem. Então, ouvir a mensagem e fazer uma execução diferente do seu dia é o seu caminho. Então, antes de pôr alguma coisa na boca, imagina que aquilo pode ser um veneno para você, mas que não te mata hoje, te mata daqui a anos. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Isso aqui não é um lápis, certo? Isso aqui é bacon.
torresmo. Quer? Todo mundo come. Agora, se eu te falar assim, ó, isso aqui não é um lápis e não é um bacon, é baigon. Você vai comer? Não vai comer. Por que você não vai comer? Porque mata imediatamente. E se eu te contar que um consumo exagerado de gordura saturada vai entupir a sua artéria e pode prejudicar o seu fluxo de sangue e te matar, não hoje, mas daqui 20, 30 anos, o que você vai pensar? Demora muito tempo? Mas se eu te falar que é veneno, talvez você repense. Então, todos os dias, essa mensagem de Provérbios ela é linda, porque ela fala: ouvide a instrução e seja sábio, não a rejeite. O seu corpo está te contando diariamente. Você tem que treinar, mas você tem que descansar. E assim, para fechar o meu 45 segundos, no caso da alimentação, é mais fácil fazer 7 dias do que 3. Ou seja, para você construir um hábito, faça todos os dias. Todos os dias, na hora do almoço, consuma salada. Todos os dias, 2 vezes no dia, de 2 a 3 vezes no dia, consuma fruta. E faça isso todos os dias. Não pense que dia da semana e dia de final de semana são dias diferentes. Porque quando você consegue executar 7 dias, é mais fácil do que você executar 5 e não executar 2. Porque você faz uma quebra tão brusca, cria um abismo tão grande, que voltar na segunda é muito difícil. Então, na alimentação, às vezes, fazer todos os dias é mais fácil do que fazer eventualmente. E ouvir o coração, ouvir o cérebro, ouvir tudo. Eu falo que se a gente tivesse janelinha, a gente não fazia muita coisa que a gente está fazendo. Essa janelinha no coração, uma janelinha na artéria, uma janelinha na cabeça, a gente tomava mais cuidado. Mas não tem, mas tem as mensagens que todos os dias são passadas pra gente.